3, 2, 1, gravando o exercício da segunda fase da FUVEST 2020. Exercício 6, segunda fase. Então vamos lá. Um equilibrista de massa E-mão desloca-se sobre uma tábua uniforme de comprimento L e massa M apoiada sem fixação sobre duas colunas separadas por uma distância Dzão tal que... Então aqui esse Dzão ele é menor do que o tamanho da tábua, né? Isso aqui é meio óbvio, né? Senão a tábua ia cair ali no buraco. De modo que o centro da tábua esteja equidistante das colunas. Então, quais são as informações importantes? Quando ele fala que essa tábua é uniforme e ele está dizendo aqui que ela é equidistante, ele está dizendo para você o seguinte: você precisa deduzir que exatamente no centro da tábua é que está o peso dela. Então, a gente tem uma tábua homogênea. Geralmente é essa palavrinha que aparece. Uma tábua homogênea, que a densidade dela vai ser sempre a mesma. Então, eu vou considerar que o centro da tábua é onde está o peso, o centro de gravidade. O ponto de apoio da equilibrista está a uma distância Dzinho. Aí ele fala que esse Dzinho é maior do que a metade aqui assim, do D, então ele está mais ou menos para cá, e menor do que metade de L. Então ele está dizendo para você que ela vai ficar andando nesse pedaço aqui assim. Ela vai ficar andando nesse pedacinho. Ela não chega na ponta e também não chega exatamente aqui no centro. Show! Só isso que ele disse até agora. Então vamos lá. Na letra A. Considerando que a tábua está em equilíbrio, o que nós temos? Nós temos dois tipos de equilíbrio, certo? A gente tem o equilíbrio de translação. O que significa esse equilíbrio de translação? Quando eu falo que força para a direita equilibra a esquerda e quando eu falo que força para baixo equilibra a força para cima. Isso é translação, horizontal e vertical. Só que a gente tem um outro equilíbrio também, que é o equilíbrio, vem aqui do lado, que é o equilíbrio de rotação. No equilíbrio de rotação, eu digo que um giro no sentido horário, ele vai equilibrar um giro no sentido anti-horário. Então, são giros diferentes. Aí você fala, nossa, mas o que é o giro? Esse giro, para a gente, ele é chamado de torque. Tem alguns lugares que a gente chama de momento. Então, momento ou torque. Momento ou torque está relacionado com tal braço de alavanca. Então, é quando você faz uma força e essa força faz com que alguma coisa gire ou tenda a girar. Então, aqui nós temos possivelmente um desses dois, já que ele falou que a barra está em equilíbrio. A tábua, quer dizer. Faça um diagrama indicando todas as forças, que atuam. Olha só, ele deixou sublinhado aqui, ó, sobre a tábua e seus respectivos pontos de aplicação. Então ele deixou claro que ele quer saber as forças sobre a tábua, não quer saber a força na menina ali, na equilibrista, certo? Então vamos virar aqui e vamos desenhar as forças. Aqui sem muita enrolação, a gente não vai fazer o desenho mais perfeito do mundo, senão você vai ficar perdendo tempo lá, né? É óbvio, às vezes a gente tem um lance que enquanto a gente desenha, a gente dá uma aliviada na cabeça, né? Dá uma desestressada. Então, às vezes é bom, já está no momento da prova lá que a cabeça já está pesada, se você fizer um desenho aí, você acaba dando um relax. Mas tudo bem, vamos voltar então. Ó, a gente disse que no centro da barra é onde está o peso. O peso é a força gravitacional. Então, ele quer que eu coloque as forças aqui. Então, vamos lá, vou colocar isso aqui como sendo o peso da tábua. Como ele não falou nada, ele não falou que a força gravitacional tem que ser chamada de FG, de força gravitacional, ou P, de peso. Eu vou colocar a minha força. Só que aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar o máximo possível de informação para não tirar dúvidas. Então não vou colocar assim, tipo P. Não, coloca peso, tábua. Vai escrevendo ali, vai comunicando com o corretor. É melhor. Aí aqui o que vai acontecer? A equilibrista está aqui. Beleza? Ele falou para a gente desenhar as forças na tábua. Então eu vou tomar muito cuidado aqui e eu vou fazer o seguinte. Você sabe que a equilibrista tem peso? Tem um peso para baixo? Sim. Mas se eu desenhar o peso da equilibrista, o que eu estou desenhando é uma força que age na equilibrista. E ele pediu na tábua. Então o que eu vou fazer? Como aqui existe um contato, o peso dela gera uma força normal.
Aí você fala, nossa, mas que estranho. Como assim uma força normal para baixo? A normal não é para cima? Sim, mas deixa eu vir aqui no cantinho, ó. Vou vir aqui no cantinho, vou colocar a tábua, aí eu vou colocar a equilibrista aqui. Tá aqui. Então, nesse caso, a gente tem três forças. O peso da equilibrista, que significa a Terra, o centro da Terra, fazendo força na equilibrista. O centro da Terra fazendo força na equilibrista. Só que para isso vai ter um contato aqui com o chão. Quando tem esse contato, o que acontece é força de contato. Então a equilibrista ela pressiona a tábua no chão. Então eu vou colocar assim, ó, normal da equilibrista na tábua. Aí o que a tábua vai fazer? A tábua, por ação e reação, vai devolver essa força. Vai devolver essa força em forma da força normal que a gente conhece, que é a força da superfície no corpo. Aqui vai ficar a normal da tábua na equilibrista. Beleza, beleza? Então, essa força aqui, peso, é a terra na equilibrista. Essa normal é a tábua na equilibrista. A pergunta do exercício, ela refere-se às forças que estão na tábua. Boa! Ele quer saber a força que está na tábua. Então, esse N aqui, ó, eu vou colocar como sendo normal. Vou colocar assim, ó, da equilibrista na tábua. Show? Qualquer um. Se a gente está entendendo que é equilibrista e T é tábua, é óbvio que o corretor também vai entender. Mas se tiver na dúvida e quiser escrever por extenso, escreva. Fala, teacher, tá valendo a minha vida essa FUVEST aqui. Então escreva. Então aqui eu já tenho duas forças. Aí nós temos também pontos de contato aqui. Lembrando que isso aqui não é uma mesa, ele falou que não está fixa, então não é parafusado. É uma coluna que está aqui de boa e uma tábua que está apoiada ali. Então vai existir uma força aqui que é a tábua, por causa do peso, pressiona a coluna para baixo. A coluna, por ação e reação, devolve uma força e essa força que ela vai devolver, como é uma superfície, como é um contato, essa força a gente chama de normal. Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar pontos agora. Como eu dei uma olhadinha ali, o exercício tem uma hora que ele chama esse ponto de A, eu já vou botar A e B aqui. Aí eu vou falar que esse é o normal de B e esse aqui é a normal que está em A. Então, pronto. O exercício queria que você desenhasse essas quatro forças. Três forças, força normal e uma força, a força do peso da tábua. Show de bola? Legal, bonito demais. Então agora vamos para a B. Então agora na B, vamos ver se cabe aqui. Ele fala o seguinte, turn the page, please. Calcule, então estou aqui na B, calcule o torque resultante, muito cuidado com os comandos, Então, ó, calcule o torque resultante exercido pelos pesos da equilibrista e da tábua em relação ao ponto A. Show? Ele não falou da coluna, então essas forças normal que eu calculei da coluna, eu vou deixar quieto. Eu vou usar peso da equilibrista e a tábua ali em relação ao ponto A. Show? Que seria ali o peso da tábua. Ponto de apoio da tábua na coluna mais próxima da equilibrista. E escreva a sua resposta em termos só das letras que ele deu. Então eu vou pegar as letras que ele já deu e eu vou fazer uma resposta em cima disso. Lembrando, não é porque ele deu todas as letras que todas as letras têm que estar na resposta. Show? Muitas vezes a letra aqui, por exemplo, esse L é só uma referência. Então não é porque ele deu todas as letras que todas têm que estar na resposta. Então vamos lá, torque resultante. Primeiro, só vamos dar uma relembrada. Momento ou torque. Geralmente aparece um emão, ou se não, alguns materiais eu já vi colocando assim, essa letra, só que essa parece o trabalho. Então às vezes a gente acaba se enrolando. Ou o tesão aqui. E aí nós vamos ter que ficar meio perdido. Por quê? Porque esse emão eu posso confundir com a massa, o tal eu posso confundir com o trabalho e esse tesão aqui eu posso confundir com tração ou tensão. Bom, já que todas podem confundir, nós vamos ter que escolher uma aí, não confundir. Não confunda então. Como que é a formulinha do torque? O torque, eu vou usar o T aqui, ó. Ele vai ser a força que a gente usa vezes o braço de alavanca. Você deve ter aprendido que tem mais um pedacinho aqui. Tem também um ângulo, mas a gente só vai usar um ângulo para a força do torque quando eu precisar decompor essa força. Toda vez que ela for
coisas na horizontal com forças na vertical, ou vice-versa, eu já faço a fórmula direto aqui assim, ó. Então, quando for tudo horizontal, tudo vertical, nada precisa ser decomposto, eu só vou fazer força vezes o braço de alavanca e morreu. Então, vamos lá. Força vezes o braço de alavanca. Aqui eu preciso fazer o desenho e ele quer que a gente use essa força e essa força. Vou trazer para cá para a gente refazer o desenho. TNDPG, PG, please. E aí, vamos lá. Então, aqui tá a tábua. Vou desenhar a tábua de cor diferente desse suporte que ele colocou aqui. Tá aqui. Boa. Aqui eu tenho a equilibrista. E essa equilibrista, ela gera pra gente uma força que a gente colocou aqui como sendo a força normal, que é igual ao peso da equilibrista. Então, aqui, essa normal é igual ao peso da equilibrista. Como ele falou que o peso da equilibrista é emão, eu vou colocar, então, que essa força é emão vezes o G. E aí ele vem e dá pra gente aqui que o peso da tábua, por mais que eu tenha feito aqui grandão, um negócio que o peso da tábua é menor, né? Então, esse vai ser o peso da tábua, que ele falou que é eminho vezes o G. Então, eu já tenho essas duas coisinhas aí. Agora, o que eu vou fazer? Na situação de equilíbrio, nós vamos considerar que só esses dois estão fazendo força. E como eu disse para vocês, equilíbrio cima-baixo, direita-esquerda, ou se não, equilíbrio de rotação. Gira para um lado, equilibra com quem gira para o outro. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, ó. O equilíbrio, o torque aqui, eu vou colocar torque resultante. Ele vai ser o torque da tábua mais o torque da equilibrista. Show? O torque da tábua mais o torque da equilibrista. Como a gente sabe que cada um gira num sentido, preste atenção aqui, o que significa girar num sentido. Se eu pegar o ponto de apoio como A, essa força ela está fazendo uma alavanca para a tábua girar no sentido anti-horário. Beleza? Enquanto essa outra força aqui, ó, ela está fazendo uma alavanca que tende a girar no sentido horário. Então, um deles eu vou escolher para colocar como sendo negativo, porque horário e anti-horário é como se fosse baixo-cima, é como se fosse esquerda-direita. Legal? Lá no caso eu colocaria um positivo, outro negativo. Show! Eu vou colocar esse aqui como sendo negativo, então, da equilibrista como sendo negativo. Então, vai ficar o torque resultante, que é igual a torque é força, então, eminho vezes G, vezes o braço de alavanca. Qual que é o braço de alavanca dessa força? É essa distância aqui. Essa distância, ele falou para a gente que vale D sobre 2, porque está exatamente ali no meio. Então, D sobre 2. Menos, acabei de explicar por quê, a força, que é o emão vezes o G. Agora eu preciso ir lá e olhar qual que é a distância. Qual que é a distância? Então, vamos fazer o seguinte, aquela figura ali, imagino que esteja um pouco poluída. Vou fazer aqui, ó. Traz a figura aqui de novo. Aí ele colocou o pé do negócio aqui assim. Aí, essa distância aqui vale D sobre 2. Show? A equilibrista, a menina, ela está aqui. Aí eu vou ter uma distância que é essa distância aqui assim, ó. Do meio até aqui. Consegue manjar a parada? Essa distância ele chamou de D. Mas a minha referência que a gente chama de polo ou ponto de apoio é esse A aqui. Então, polo ou ponto de apoio é o A. Portanto, a distância, esse braço de alavanca da equilibrista é esse pedacinho aqui. E aí você consegue enxergar que esse pedacinho B é essa distância Dzinho menos o D sobre 2. Manjou? Conseguiu enxergar? Qualquer coisa volta aí, fica olhando um tempo até enxergar isso, ó. Essa distância B é isso tudo menos isso. E o que eu tenho que usar? Eu tenho que usar o braço de alavanca, que é a força que ele aplica aqui assim, com a distância formando 90 graus até o polo ou ponto de apoio. Isso que é o braço de alavanca. Então, aqui nós vamos colocar esse braço de alavanca como sendo Dzinho menos o Dzão sobre 2. Então, estranha a resposta
Você pode achar ou não, mas é isso aí. Segunda fase da FUVEST, quase sempre vai cair um exercício com letra, que é para analisar mais uma das habilidades aí que a gente tem. Show? Só que agora o que eu vou fazer? Agora, nós vamos lá para a alternativa para a letra C, que ele diz o seguinte: calcule a distância máxima da equilibrista ao centro da tábua para que o conjunto permaneça em equilíbrio estático. Considere os seguintes dados: comprimento da tábua 5 metros, a massa 20 da tábua, a massa da equilibrista 60 quilos, e a distância between aquelas duas colunas ali vale 3 metros. Coisa linda, coisa linda. Vamos passando para a gente fazer a letra C. Estamos chegando ao final. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber a distância máxima para manter o equilíbrio. Quando que acontece o equilíbrio? De novo, vou desenhar a tábua, a coluna e a outra coluna. Show? Você tem o peso aqui e o peso aqui. Esse peso é o peso da equilibrista, esse peso é o peso da tábua. Esse ponto a gente usou como sendo o polo. Lembrando que as forças do polo, elas somem. Por que elas somem? Força vezes o braço de alavanca. A distância aqui é 0. Então, não tem torque no polo. A força que está no polo ali, ela não gera torque. Mas, você sabe que aqui tem uma força. Beleza? Mas essa força nós vamos fazer o quê? Quando eu chego na distância máxima é quando eu digo que a tábua ela praticamente descolou aqui. Ela descolou, mas ainda não tombou. Então, ela descolou, mas ela ainda não tombou. O equilíbrio acontece quando essa normal é 0. A gente estuda uma situação parecida quando a gente estuda lá, lembra da força centrípeta? Quando eu tenho no looping, ele fala, qual que é a velocidade mínima aqui? Eu falo que a normal é 0. Ou se não, na lombada, ele fala, qual que é a velocidade máxima para ele não rampar? Eu falo que a normal é 0. Então, esse máximo e mínimo aí, eu sempre considero que essa normal vai ser 0. Informação importantíssima, imagino que você tenha anotado. Então, como ele falou que é o equilíbrio, o giro dessa daqui tem que ser igual o giro dessa daqui. Giros iguais, giros iguais. Então, eu vou colocar que o torque da equilibrista tem que ser igual o torque da tábua. Show? Beleza? O torque da equilibrista tem que ser igual ao torque da tábua. Qual que é o torque da equilibrista? Massa dela vezes a gravidade vezes a distância até o polo. A distância até o polo é isso aqui, ó, é esse pedacinho. Eu vou chamar essa distância de dA. Cuidado que ainda não é a resposta. Preste atenção para a pergunta. Vamos voltar lá para eu te mostrar, ó. Ele quer saber a distância máxima da equilibrista ao centro da tábua. Cuidado com os comandos. A gente está na segunda fase. Então, ele quer saber a distância máxima do centro da tábua. Do centro da tábua. E aqui o que eu estou fazendo não é a distância até o centro da tábua. Estou só chamando de dA. Só para dar uma facilitada na vida aí. Beleza? Então, eu vou colocar o dA aqui. No lugar do torque da tábua, eu vou colocar o peso da tábua vezes. Aí eu preciso saber a distância. A distância é essa daqui, do peso até o ponto A. Show? E do peso até o ponto A, a gente sabe que tem Dzão sobre 2. Então, agora vamos lá, vamos fazer o troca-troca. Massa vale 60. Eu sei que você já deve ter cortado a gravidade aí, você é muito ninja. Então, vamos colocar 60 vezes dA, que é igual a massa da tábua, 20. A distância, ele falou pra gente que vale 3, certo? Esse Dzão vale 3 sobre 2. Vou cancelar também esse 0 com esse 0. Aí eu vou chegar que a distância dA vale. Eu posso cancelar também esse 2 com esse 2. Vai ficar 3 sobre 6. 3 sobre 6 vale meio metro. Meio metro. Mas isso não é a resposta. Show? Essa distância que ele falou é essa daqui, ó. Essa que é a distância máxima. Então, o que nós vamos fazer? Distância máxima é igual a distância dA, que eu inventei ali, mais metade do Dzão. dA mais a metade do Dzão. Então, a distância máxima será D. Esse meio metro aí, mais 1,5 metro.
Caraca, moleque, embaçadão o exercício, hein? Embaçadão o exercício. Pô, o que eu mereço em relação a esse embaço aí? Um like, né, meu? Dá um likezinho aí pra nós. Dá uma ajudada se te ajudou. Se não